Eu aprendi uma coisa muito importante com o pastor Alain. Eu não posso atrapalhar o Espírito Santo hoje. Eu penso que se eu houvesse trazido, e a minha herança teológica é rica para isso, porque preparar sermão é com o pastor presbiteriano. Se ouve uma música, você já prepara um sermão com 3 partes. E eu fui professor de homilética, de hermenêutica, então para mim seria uma moleza. Mas o Espírito Santo falou assim: não prepare nada. Não prepare nada. E não encha linguiça também, não enrole. Não é? Então, irmãos, a mensagem hoje vai ser igual coice de porco. Você conhece essa? Você não conhece essa? Coice de porco. Não conhece? Porco dá coice. Não marca bobeira perto de... bêbado não pode marcar bobeira perto de porco. Porque o porco come a cabeça do bêbado. O bêbado caiu bêbado num chiqueiro e morre. Porco é terrível. Porco é terrível. E você vai mexer com o porco. O porco, ele gordão, parece que ele não faz nada, né? Se o porco acertar o coice numa pessoa, o pé do porco entra na barriga da pessoa. Então, o porco é terrível, porque ele faz assim, olha. Entendeu? Então a mensagem de hoje vai ser igual coice de porco. Pequenininha, rápida, mas onde pegar, vai derrubar. Onde pegar, vai derrubar. Por quê? Porque é uma mensagem para vocês e para nós da Bethsaida Church. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você assim, 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta assim muito importante. Por que é importante? Porque os abafadores da ação do Espírito Santo normalmente usam esse texto para dar uma abafada, ou seja, assim, não, toma cuidado, olha o que Paulo falou, e eu vou ler para vocês. O que Paulo falou, eu vou ler. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quando ele diz principalmente que profetizeis, ele está dizendo assim: olha, é bom que toda a igreja profetize. Agora, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? Tá? Eu não vou ficar falando em grego, hebraico, no caso grego, né? Não precisa. Principalmente que profetizeis, ou seja, você tem que buscar todos os dons que estão aqui. Mas você tem que ter como meta ser um profeta. E o que é ser um profeta? Então nós vamos agora ver o que é ser um profeta, você concorda? Então vamos para o profeta mais importante do Velho Testamento. O profeta mais importante do Velho Testamento foi Elias. Diga Elias. Elias foi o profeta mais importante do Velho Testamento. Então, se é para aprender, vamos aprender com os feras, vocês não acham? Tá? Então o profeta mais importante foi Elias. E Elias, ele era um cara tão dedicado, que ele tinha muita unção para ministrar milagres. Então o profeta, ele tem que ter uma pegada de curas e milagres. Tá? Então você tem que estar aberto para você ter quando você, não sei se você já teve a oportunidade de ter um carro que tem ar-condicionado. Quem tem um carro que tem ar-condicionado aqui? É um acessório, diga, é um acessório. Mas é um acessório importante, vocês não acham? Eu não sei se tem alguém que tem um carro que tem a facilidade de ter a direção hidráulica. Quem tem aqui? É um acessório, não é? Diga assim, mas é bom.
Porque eu tive Jeep Toyota, aquele queixo duro. Entendeu? Você virava assim, ó. Entendeu? Muito difícil. Você tem que calcular. Aí você fica bom para calcular até que você faz a manobra rápida, tá? Mas quando você pega a direção de arco é outra coisa. Então, diga assim, existe crente queixo duro. Fala. É o crente que não tem a pegada profética. É o crente que não tem a unção de viver debaixo do mistério de Deus. É o crente que não tem a unção de ter habilidade. É como se falar uma língua estrangeira. Fluência em orar e pedir para Deus curar as pessoas. Pedir para Deus fazer milagres na vida das pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado, isso é para você hoje, isso é para nós. Como é que você vai profetizar se você não tem acessório? Você tem que ter acessório. E para você ter acessório, é a coisa mais simples do mundo. Tá? É igual a pessoa fazer aí um curso técnico. A pessoa faz um curso técnico. Se ele parar naquilo, você me desculpa, ele vai ser um Zé Mané. Ou não vai? Ou um Zé Ruela. Ou um Ismael Ruela, vai. Para não falar que eu estou com preconceito. Tá? Se ele diga assim, parou naquilo, já era. A pessoa que faz qualquer curso superior, pode ser qualquer curso superior, se ele não estudar, se ele não ler, se ele parar naquilo, 5 anos depois ele está desatualizado. Ao passo que se ele continuar estudando e fazendo casos difíceis, ele vai se diferenciando no mercado. Porque 95% não estuda. Então vai se tornando uma pessoa diferente. Porque ele deixa de ser queixo duro. Vocês estão entendendo? O crente se converte e só fica enchendo o saco dentro da igreja, ele é queixo duro. Por que enchendo o saco dentro da igreja? É o cara que traz problema, é o mimimi, é o cara que não é servo, ele é serviçal, ele é tarefeiro, ele é voluntário. Ele só faz quando dá para ele fazer. Quando ele não dá, quando ele tem que gastar um pouco mais, ou quando ele tem que queimar um feriado, ele não tem tempo. Esse cara é importante na igreja? Muito importante. Porque todo mundo entra assim. Mas o cara tem que querer mudar o status dele no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você é um profissional que você é diferenciado, você participa de um congresso, você participa de uma reunião que tem 1000. Você ouve os caras abrir a boca, fala, esse cara não leu isso, esse cara não sabe disso, esse cara não sabe disso. Tá? Aí você conversa com um, fala, aí o cara já quer se tornar seu amigo, porque o cara não leu. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então você tem que querer, diga para a pessoa, você tem que querer. Agora, numa igreja local, porque aqui não é todo mundo que é pastor. E quem é pastor está vinculado a um pastor, sim ou não? A primeira coisa que tem que acontecer, você tem que admirar o seu pastor. Porque nós fazemos parte de um corpo ou não fazemos? Então você tem que fazer força para admirar o seu pastor. Você tem que fazer força. Os irmãos da Bessai estão entendendo? No meu caso, vocês têm que fazer muita força às vezes. Então você tem que se lembrar de coisas boas que aconteceram através da vida dele. Porque coisa ruim você vai lembrar um monte. Ou vai lembrar, no caso do irmão, pastor Alain Delon, até o nome dele é chique, né? Talvez você não vai fazer tanto esforço. Ele canta bonito. Ele canta bonito, ele toca bem, ele é um cara engraçado. Ele. Entendeu? Mas então, e não é só ele, você tem que admirar ele, a esposa dele, você tem que admirar a família dele, porque esta igreja, aprenda uma coisa,
Tem gente de outros ministérios aqui? Ou só daqui? Então hoje vocês nem imaginam, vocês vieram receber uma pedra de ouro aqui. Entenda uma coisa, você não está aqui por acaso. Quando Deus resolveu organizar esta igreja, Deus derramou uma unção profética sobre o pastor Alain Delon, sobre a pastora Adriana, sobre a família. Deus derramou, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele resolveu iniciar uma igreja aqui nesta região, uma igreja, fonte de alívio, com este perfil, com este jeito alegre, festeira, mas isto aqui é só a cereja do bolo. O segredo espiritual está no centro do coração deste casal. Porque vocês nem conhecem as lágrimas deles. E eles dividem isto com outros pastores. Tá? Então preste atenção. Se você tem alguma coisa contra eles, se ele fala, você fala assim, já vai falar sobre isso. Eu lembro, isso aí já deu errado. Você começa a colocar, sabe o quê? Obstáculo na unção. Então você vem, você é abençoado, mas sempre tem um obstáculo. E a porta profética que Deus deu para eles é o pulo do gato. Essa você não recebe. Você só vai receber se você, em primeiro lugar, se você tem um coração perdoador, porque pastor é ser humano. Mas isso aqui, é mais importante do que a empresa mais importante desta região. Porque este grupo aqui foi escolhido para pisar na cabeça do diabo. Jesus poderia ter destruído o diabo quando ele ressuscitou, mas ele achou melhor convidar e instituir a igreja Fonte de Alívio aqui para pisar na cabeça do diabo devagarinho. Recebe uma cura, sai um demônio e o diabo sendo macetado. Ele pensou que ele tinha amassado a cabeça de Jesus, em 3 dias Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. E Jesus levantou esta igreja com uma boca profética. Porque ele disse através do apóstolo Paulo, eu quero o melhor, seria melhor que todos profetizassem. Então, para você profetizar no fluir daqui, desta família, desta igreja, você tem que fazer com que saiam os obstáculos que tem no seu coração em relação ao coração dos pastores. Porque aí você consegue fluir quando você conversa. Quando eles ministram, você flui, porque você entende, tá? Você já pegou o WhatsApp e você começou a ouvir uma pessoa que você tem bastante intimidade com ela e você pôs no 2. Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que todo mundo já fez isso, né? E aí, entendo tudo. Porque eu tenho fluência no coração da pessoa. Agora, outra pessoa que está comigo fala, você entendeu alguma coisa? Eu falei, eu entendi, é que eu queria que você não entendesse. Por isso que eu coloquei no rápido, porque eu entendi tudo, eu já sei o que aconteceu e já sei resolver, porque eu tenho fluência. A pastora Clélia, ela foi curada de um câncer. E foi um ato profético sobre a vida da pastora Clélia. Foi um ato profético. Nós temos dezenas de histórias assim, para a glória de Jesus. Em todas as áreas. Então, a pastora Clélia, ela fala um pouco rouca, porque ficou uma marca. Tá? Mas quando eu coloco no 2, eu entendo tudo. Eu entendo. Por quê? Porque ela é minha filha espiritual. Ela é uma das nossas pastoras e a gente tem influência até para discutir. Discutir no bom sentido, não é assim? Discutir ideia.
Porque ela é pastora, mas ela tem ideia, eu também tenho ideia, e ela é submissa, ela se submete, mas ela tem inteligência que eu não tenho, então tem que falar para mim. Então destapa a boca e me fala rápido, por favor. Que eu preciso saber o que você está pensando para a gente resolver o negócio e ficar legal a coisa. A vida não é assim? É desse jeito. Então você só consegue ter isso quando você tem influência com a sua liderança. Então Deus está falando profeticamente aqui a um casal de pastores. Hoje, quando vocês forem se deitar, vocês vão dobrar o joelho e vocês vão, no mundo espiritual, não vou chamar para vir aqui, porque Deus não quer expor ninguém hoje. Vocês vão dobrar o joelho e vocês vão orar em línguas estranhas e não fiquem comentando para o diabo não ouvir, não entender. Porque o diabo não entende línguas estranhas. Vocês vão orar em línguas estranhas, depois vocês vão se abraçar e vão dizer assim: estamos conectados 100%, estamos na fluência com os nossos pastores. Quem entendeu isso? Porque o diabo estava preparando uma armadilha para ter problema de divisão aqui. E Deus já entrou com providência de cura. Glória a Deus. Eu gosto de pregar aqui, pastor, porque a gente se encontra pouco e a gente não é fofoqueiro de igreja. A última vez que eu conversei com ele foi no dia da eleição. Eu falei assim: pastor, estou ligando para você me consolar. Você é meu pastor, me consola. Ele falou: Deus me deu uma palavra profética, mesmo eu vou falar para você. Aí ele pregou a palavra que ele pregou para mim. Eu falei: eu precisava de ouvir essa palavra, tchau. Não, tchau não, agora você vai falar. Você vai, como é que você está? Você não pergunta da minha vida, não pergunta de nada? Eu falei: pastor, você está bem, você está melhor do que eu. Você está muito bem, pastor. Tá? Então a gente não tem a doença de ficar metendo o pau na vida dos crentes. Porque se for para meter o pau, a gente mete o pau na nossa vida mesmo. Porque nós somos humanos. A gente eu sou um saco de vermes. Se não for um saco de estrume. Se sai alguma coisa, é porque eu estou escondido atrás da cruz de Jesus. Então tudo é para a honra e a glória de Jesus. Então veja bem, Elias, ele tinha muita fluência com Deus. Tinha ou não tinha? Por isso que ele era o maior profeta. E Elias, ele passou por um problema, não passou? Ele passou por um sério problema. Qual foi o problema? Elias, ele passou por um período na caverna. Esse ano é um ano de muitas bênçãos. Sabe o que vai acontecer com esta igreja e com a Bethsaida Church este ano? Nós iremos colher de onde nós não plantamos, pastor. De onde nós não plantamos. Tem vezes que a gente planta e colhe, e a gente colhe 30% do jeito que a gente plantou. Tem ano assim. Tem ano que você planta e você colhe 100%. Tem ano que você colhe 70%, 80%. E é difícil, porque vem a praga, falta sol, tem muita chuva, é terrível. Vendaval, é terrível. Agora tem ano que você planta e você colhe aquilo que você não plantou. Quem foi criado na roça aqui? Quem foi criado na roça? Vocês vão entender o que eu vou falar agora, tá? Não é, isso é um privilégio. Eu fui criado na roça. Eu fui criado na roça, tá? Presta atenção numa coisa. Tem ano que nasce abóbora para todo lado. Nasce ou não nasce? Mas você não plantou. Você já percebeu que foram as melhores abóboras que você viu? Sim ou não? Tem ano que você não plantou melancia, mas nasce melancia para todo lado. Sim ou não? Nasce. Tem ano que não nasce nada. Tem ano que não nasce.
2023 será o ano em que nós nos depararemos com coisas lindas que nós não plantamos, mas que Deus vai colocar na nossa roça. Você vai olhar e falar assim, mas eu não plantei. Na verdade, quem planta é Deus. E quem cuida da lavoura é Deus também. Elias, quando estava no pior momento da sua vida, foi sustentado através de uma ave que se alimenta de carne. Mas aquela carne era para Elias. E a ave não comeu aquela carne. Então, o que é seu, virá. Amém? Glória a Deus. O que é seu, virá. O que você precisa ter? Você precisa ter fluência com o Espírito Santo. Então você tem que ler a Bíblia todo dia, você precisa orar todo dia. Tá? Para de ficar ouvindo essas mensagens no YouTube, porque você não conhece o cara. Você não sabe quem é o cara. Você não sabe quantas mulheres ele tem. Eu tive muita amizade com um pastor que tem 50 mil membros. Ele disse que tinha muita dificuldade para convidar cantor para ir na igreja dele. Ele falava, não, cantor na minha igreja vem só esse. Os outros não vêm. Por quê? Eu conheço esse pessoal. Às vezes vem para hotel, traz um monte de profissional e dorme com uma das profissionais, depois vai ministrar. Não quero. Às vezes a gente não valoriza os adoradores que tem na nossa igreja, que a gente conhece. Aí vem um camarada, canta a mesma música, só porque ele é famoso, todo mundo geme. Sabe o que é isso aí? Falta de fluência com o Espírito Santo. Então você tem que ler a Bíblia todo dia, você precisa orar todo dia, você precisa ter comunhão com os seus pastores, com seus pastores imediatos. Porque quando você entrar num momento de crise, o que é seu virá. A Denise entrou num momento de crise, foi humilhada, não foi, Denise? Foi humilhada. E nós estávamos num jejum. E Deus falou que a Denise seria uma patroa, uma empresária. E hoje ela é empresária, para a glória de Deus. Glória a Deus. A Denise. E veio tudo tão bom, assim, bem localizado, né, Denise? Tá dando para pagar o aluguel, né? Então veja bem. Pensa uma coisa, a sua vitória, a sua batalha, não vem da sua inteligência, vem da comunhão que você tem com Deus. Vem da fluência que você tem com a sua liderança, porque a sua liderança geme por você todo dia, você não sabe, mas geme. Glória a Deus. Então, com Elias nós aprendemos isso, amém? Vamos para o outro profeta? Vamos? O próximo profeta é o último profeta. João Batista. João Batista, eu nunca preguei essa mensagem, porque essa mensagem Deus está me dando agora aqui. João Batista, ele era um protótipo do Elias. Tanto é que ele comia as mesmas comidas que Elias comia e se vestia como Elias se vestia. Tá? Inclusive o pessoal lá, os fariseus, achavam, depois que João Batista morreu, eles achavam que Jesus era o João Batista reencarnado. Tá? E no Monte da Transfiguração, quem é que apareceu? Elias. Então, olha só, Deus está dando para você os modelos tops da Bíblia, sim ou não? João Batista, ele
era um camarada que ele não profetizava por profissionalismo. Ele profetizava por comunhão com Deus. E o que aconteceu? Herodes, ele ficou gostando da esposa do irmão dele. Sim ou não? Ficou gostando da esposa do irmão dele. Eu não vou entrar nessa questão da divisão, da morte do Herodes, o pai, que dividiu o reino em 4. Isso aí não interessa muito, tá? O que interessa é que o Herodes, esse Herodes que eu estou falando para vocês, tá? O tetrarca, ele gostou da irmã dele, da cunhada dele e pegou para ele. E João Batista chegou e falou assim: você está fazendo algo errado. A mão de Deus vai pesar sobre você. Quem vive na unção profética é educado, é amoroso, mas ele é radical. Quem entendeu? É radical. Está uma onda de igrejas que não tem radicalidade. Pode dormir com quem você quiser, o importante é que você toca bem. Pode curtir do jeito que você quiser, o importante é que você dizime. Irmãos, isso não vai dar em nada. Isso vai ser pior do que a macumba, vocês vão ver. Quem está debaixo de unção profética, não é que é uma pessoa exigente, não é que seja uma pessoa quadrada, uma pessoa, sabe, ogro. Não, é uma pessoa radical diante da unção do Espírito Santo. A gente é amigado. Então, dê um jeito de casar no civil. Ninguém vai te tirar da igreja, mas se você puder casar é melhor. Porque lá em Romanos está escrito que a gente precisa obedecer às leis dos homens. Pastor, mas olha, se eu me casar com ela, se eu vou me juntar com ela, ela não pode se casar, senão ela vai perder o salário do governo. A gente sai da igreja? Não sai da igreja, mas não queira ter ministério, porque não vai dar certo. E eu nem conheço o que vocês pensam, mas se vocês abrirem, não vão crescer. Não cresce. Porque o Espírito Santo é sensível. Agora a pessoa vai sair da igreja? De jeito nenhum, fica na igreja. Fica na igreja. Ninguém tem autoridade para ficar metendo a mão na vida um do outro. Porque aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora veja bem, eu vou tomar como exemplo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5% do contingente dela é de oficiais. Os 95% é de cabos e praças. Sargento, primeiro sargento. Agora, mas por quê? Porque é difícil para se tornar um oficial. Quem estuda bastante, consegue. Estão entendendo? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Agora, vai mandar embora os soldados e os cabos e os sargentos, se acabou com a polícia. Sim ou não? Você acha que um tenente vai prender alguém sozinho? Não vai. Você acha que um major vai fazer alguma coisa sozinho? Não vai, ele vai morrer. Sozinho não faz nada. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: todos somos importantes. Agora veja bem, ninguém deve sair da igreja. Ninguém deve sair. Mas se você aspira a algo grande, você tem que pagar um grande preço. Você entende isso ou não entende? Senão você não flui no profético. Quem entendeu? Você não flui. Você não adianta, não flui. Você não passa para o outro status. Tá? E João Batista, ele pagou com a vida. Pagou ou não pagou? Os discípulos pagaram com a vida. Pagaram ou não pagaram? O único que não morreu crucificado foi o apóstolo João. Os demais todos morreram crucificados. Um de cabeça para baixo, outro sistema X, tá? Todos. E o apóstolo Paulo foi degolado. Aponta para a pessoa que está dizendo: o que você está querendo? Fala para a pessoa: o que você está querendo? Diga: você quer moleza? Diga: você quer profetizar?
E quer ouvir música mundana. Quer levar para o motel. Você quer na sexta-feira lá na faculdade, não vai estudar, vai para barzinho. É isso que você quer? Você quer ficar no WhatsApp a vida inteira, não trabalha, não estuda, não tem seriedade. Se é um homem que gosta de aprontar com as meninas e depois quer fluir no espírito. Faça-me o favor. Mas você não pode sair da igreja, tem que ficar aqui. Dá um chacoalhão e fala, não saia da igreja. Diga, aqui é o melhor lugar. Diga, esse local é maravilhoso. Diga, mas se você quer fluir no profético, você vai precisar de abrir mão. Diga, vai pagar com a vida. Vai pagar com a vida. O que é pagar com a vida? Tá? Nós tivemos um membro da igreja que ele tinha muito dinheiro, sabe? E a gente nunca se aproveitou dele por conta disso aí. Mas ele ia para as atividades da igreja e falava assim, agora eu vou para minha casa de praia. Você sabe por que Deus não dá casa de praia para todos os crentes? Porque tem crente, pastor, tem crente que não tem memória. O cara é abençoado e não dizima. Não oferta. Então, o que ele tem não está nem protegido e ele nem tem a chave, porque a chave é a oferta e a proteção é o dízimo. Então, para você fluir, vai doer, diga, vai doer. Diga, para você fluir no profético, diga, vai doer. Diga assim, o marido tem que ser bonzinho com a esposa. Diga, tem que lavar louça. Tem que cuidar da casa. Diga assim, tem que ficar quieto quando ela está errada. Diga assim, é casado? Namora sério? É noivo? É noiva? Só tem uma pessoa daquele sexo no mundo. Só. Ah, muito bem. Esse é o marido, né? Você sabia que só existe um homem na face da terra? Como que é o nome desse homem? Viu? É. Só existe um homem. E se chegar o príncipe lá da Inglaterra, olho azul, entendeu? 1,90 m, e aí? Aleluia! Deu uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Você sabia disso, Fabiano? Só existe uma mulher na face da terra. Como que é o nome dessa mulher? É uma você tem o coração dela, que é a sua filha. Para o cara ganhar a sua filha, ele tem que te ganhar. Não vai ter que ganhar. Tá? Se ele não te ganhar, é porque a sua filha perdeu o controle. Vocês entenderam isso ou não? Primeiro o pastor Vinícius me ganhou. Ele ficava com conversinha, conversando, tal. A gente precisa orar sobre a minha vida sentimental, né? Queria que o senhor profetizasse sobre a minha vida sentimental. Entendeu? Primeiro, porque eu ensino isso. Então, primeiro eu percebi, o Vinícius está a fim de me ganhar. É interessante isso aí. Entendeu? Então, Fabiano, é assim, a sua filha, ela aprende isso comigo no grupo que ela está, tá? Então, se você não aprovar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora você só tem uma mulher, que é quem mesmo? A Jô. Entendeu? E se chegar uma menina de 1,75 m, violão, olhinho verde, pelinho no braço, pelinho pintado no braço,
Vamos falar assim, ela é uma gatinha. É uma gatinha? É o demônio que vai te unhar todo. E esses demônios são diferentes. Eles fazem barulho. Vocês entenderam, os casados, né? Eu preciso mudar, porque eu não sei não, viu? Tá uma mesmice desgraçada. Já fui em todas as orações da fé lá, mas o casamento não muda. Ele mudou, sim. É que você continua com as pombagiras ainda. Como é que você quer crescer no profético? Não dá, né? Não dá. Porque essas porcaria endemoniada, só de se apresentar faz barulho. Entendeu? É o demônio se manifestando. Então presta atenção, se você quer fluir, vai doer, diga, vai doer. Você está pensando que dizimar é fácil? Ofertar é fácil? Você está pensando que amar uma pessoa com defeitos é fácil? Existe ministério perfeito? Existe pastor, presidente perfeito? Que parece que ele sempre fala não. É que a dor vem em cima deles primeiro. Vocês entendem isso? Irmãos, qual foi o primeiro profeta mesmo? Qual foi o segundo? Vamos para o terceiro profeta, o maior dos profetas. Jesus. Sabe o que ele fez? Primeiro ele começou a ensinar para Israel. Quando ele percebeu que Israel não tinha fé, quem tinham eram os demônios, porque o primeiro que teve fé foi o demônio. Foi lá em Gadara, você se lembra, o gadareno? Jesus estava iniciando o ministério. Jesus, Senhor dos senhores, tu és Deus. Jesus falou, cala a boca, não é para falar nada. E os judeus e os fariseus não tinham fé em Jesus. Mas como ele era profeta, ele escolheu pessoas simples. Profeta caminha com pessoas simples. Ele alugou uma casa, primeiro ele usou a casa de Pedro até curar a sogra dele. Depois conseguiram uma casa lá para eles alugarem. A primeira base de Jesus foi em Cafarnaum. E Jesus, ele viveu com pessoas simples, ele treinou pessoas simples. E aí, quando ele percebeu que os fariseus, que os escribas, que os sacerdotes, que a guarda pretorial, que a guarda sacerdotal, que a guarda de Roma, todos já estavam trabalhando para matá-lo, ele começou a colocar o WhatsApp no número 2, fala rápido. Ele começou a ensinar em parábolas. Ele ensinava em parábolas para os sacerdotes não entenderem nada. Você sabia disso? Ele falava na língua que só o homem simples entendia. Você já parou para pensar isso? Quem flui na profecia entra dentro de uma comunidade e recebe unção para ganhar aquelas pessoas. Não vai corrigir as pessoas, mas vai ter paciência e fazer com que aquelas pessoas entrem na unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga eu quero. E enquanto profeta, Jesus, quando percebeu que as multidões não queriam nada, ele investiu a vida dele num pequeno grupo. Não investiu? E Jesus não estava preocupado se ele teria muitos e se ele perderia muitos. A única pessoa que ele amou não deu certo. Ele amou o jovem rico e não deu certo. Cuidado para você não colocar expectativa nas pessoas. Coloque expectativa em Deus. Fluir na unção profética é ter a destreza de enxergar nas pessoas aquilo que ninguém enxerga. E de conviver com pessoas que são maldizentes, que são fofoqueiras, que têm maus costumes, e ainda dar
o maior e o melhor bocado para elas. Foi o que Jesus fez. Não foi o que Jesus fez? Se comunicar no profético é ter a habilidade que Jesus teve. Ele só falava aquilo que o Pai falava. Glória a Deus. Amém? Nós temos um Pai nos céus. Nós temos um Salvador no nosso coração. E nós temos um Consolador que é o único Deus, é o Deus triuno. Diga glória a Deus. Mas é incrível, irmãos. Nós também, a gente não precisa ficar chamando toda hora. Mas, irmãos, a gente tem que ter um amor e uma comunhão fraternal com os nossos pastores. Sim ou não, irmãos? Eu estou vendo a Marlene. A Marlene, ela estava numa dificuldade para vir. Mas a Marlene está aqui do lado da pastora mais próxima a ela, a pastora Clélia. Porque elas têm um só coração. E com isso o Kelvin já está conosco. Você tem que ter um só coração. Jesus, ele tinha um só coração com o Pai. Você precisa ter um só coração com quem coordena esta área que é tão importante. Ninguém é perfeito, mas tem um só coração. Aí quando você cantar, você vai fluir no profético. Agora, por que que o Espírito Santo deu este tema para o pastor Alain? Talvez nem ele soubesse totalmente. É que este ano, Deus vai dar condições para vocês expandirem. Em várias áreas. Ministério de curas, de sinais e maravilhas vai acontecer com mais fluência aqui. Recebam isso em nome de Jesus. Recebam isso. Porque é uma coisa chata é você fazer as coisas e o povo não ver. Você está entendendo? Por isso que Jesus curava. O povo vai ver sinais e maravilhas aqui. Ah! Receba isso aí. Desculpa aí, viu? Receba essa unção sobre a sua vida. Agora o preço é você ter como modelo. Qual foi o primeiro profeta? Qual foi o segundo profeta? E o terceiro profeta? O preço é você copiar a unção profética desses profetas. E especialmente, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. E Jesus é o profeta dos profetas. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Em primeiro lugar, se alguém daqui desta igreja entrar em contato comigo e falar, pastor, o senhor não gostaria de abrir uma célula na Zona Sul? Eu vou falar, de onde você é? Ah, eu sou da igreja lá do pastor Alain, do pastor Alain, o Alain, não é? Ele já me abençoou, pastor. Eu estou bem. Eu vou dizer para a pessoa assim, fala assim, eu não me prostituo. Você vai abrir célula com a fonte da vida, em nome de Jesus. Eu não vim aqui vender nada. Eu tenho, acho que 3 amigos no Facebook só. Eu não estou afim de ser famoso. Eu não estou afim de ganhar dinheiro com a unção que Deus tem me dado. E nem tenho a pretensão de ser famoso. Não tenho a pretensão. Não sou frustrado por isso. Mas eu tenho um particular com Deus. Quando eu abro a minha boca, Deus fala. Pastor Alain e a pastora Adriana estavam um pouco entristecidos quando nós conversamos. Eles estavam para tomar uma decisão. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham ministério praticamente. O ministério era um pouco menor. Sempre foi muito bonito o ministério deles.
Mas o Senhor me mostrou coisa grande. E eu estou vendo algo muito maior do que isso aqui. Então isso para mim é tão legal, sabe? Eu estou com a pastora Clélia aqui, mas eu estou com o irmão dela que, meu Deus, se batizou há poucos meses. Então são coisas que a gente não só fica falando, sabe? Estou com a minha filha aqui que não podia dar à luz. E por um milagre, o Mateuzinho nasceu. E aí, para Manu nascer, a Tami, ela entrou no hospital. E é um excelente hospital, mas o hospital tem o seguinte princípio técnico do hospital. Criança está sentada nesta posição, é cesárea. Cesárea. E veio a médica, veio tudo, vai ser cesárea, vai nascer. Ela falou, ela é enfermeira, bem formada. Aí a Tami falou assim, não, eu vou esperar o meu médico. Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade. E a gente, através da minha outra filha e do marido dela, estávamos acompanhando o carro do médico. Até a rota sabia onde estava o carro do médico. Porque eles estavam lá na região, não porque eles foram atrás, viu gente? Estavam na região de São Paulo. E aí, tem alguma viatura aí? Tem. Aí começaram a acompanhar o carro do médico. E o médico falou assim, não precisa, não quero que ninguém abra caminho, não, eu vou chegar sozinho. E a mulher dele falou assim, ele tem vergonha. Vai lá e dá um jeito de abrir o sinal, porque a mulher está lá para dar a luz e eles querem rasgar a mulher. O médico chegou, nem se trocou direito. O médico trabalhou profissionalmente e o assunto daquele andar e o que a médica falou, que estava acompanhando, que estava lá na equipe, que era do hospital, a médica falou, doutor, tive uma grande aula aqui hoje. Eu nunca vi isso acontecer. E a menina nasceu parto normal. Parto normal. A Thaísa, ela tem, como é que é? Eu não sei falar o que ela tem. Uma trompa dela é... a Thaísa tem útero bicórnio. Então só um lado que ela gera. E Deus colocou a Teodora do lado certo. E a Teodora nasceu. Glória a Deus. Agora preste atenção numa coisa. A glória é para Jesus. Você tem que ter procurar fazer as coisas sempre pensando assim, o que o melhor fez? O melhor na unção profética foi Elias. E está acabado. Aí, e o melhor dos homens? Que a Bíblia fala que ele foi o melhor dos homens. Até a Bíblia fala, não sou eu. João Batista. Vamos ver qual foi o fluir de João Batista, o fluir profético. Ele chegou dizendo assim, raça de víboras, vocês precisam se converter. Sabe para quem que ele falou? Para religioso. Se você está do lado de um crente que está há mais de 10 anos na igreja, fala, cuidado. Cuidado. João Batista, ele pregou para crente, ele não pregou para gentil. Ele falou, vocês têm que se converter. Tá? Então, você tem que... Aí você quer mesmo fechar com chave de ouro? Vamos no profeta dos profetas, que é Jesus. Invista em gente simples. Sonhe com as pessoas. Sonhe. Um dos filhos da pastora Clélia, ele me ama de uma maneira extravagante. Por quê? Porque eu sonhei com o seu filho. Eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele e eu tive coragem para dizer
para todos os psicólogos que atendiam, que ela é professora, ela tinha acesso. Eu falei, todos eles erraram e você não tem nada. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, eu tenho, pastor. Eu tenho sim, pastor. Eu tenho porque eu ouvi de profissionais isto. Falei, você não tem nada. Eu não acredito no diagnóstico de todos esses caras. E nós vamos trabalhar numa outra pegada. E vai acontecer, e já aconteceu. Não foi nenhuma escola psicológica que me deu essa unção. Quem me deu essa unção foi o Espírito Santo. Diga glória a Deus. O cara é um pau d'água, o cara é um mentiroso, o cara não presta. Sonhe com ele. Sonhe com ele. O cara mente pra caramba na igreja. Sonhe com ele. Sonhe com ele. A mulher tem uma pegada de leviana. Sonhe com essa pessoa convertida, abençoada, transformada, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Não deixe de ser radical com ela. Muitas vezes ela vai ficar brava com você, vai ficar de mal de você, vai sair da igreja, vai para a igreja lá que faz mágica. Não vai dar certo, porque família é uma só. Pai é um só. Mãe é uma só. Família, fonte da vida. Vai voltar. E se não voltar, é porque nunca foi filho, nunca foi filha. Então não sofra também. Porque profeta que é profeta, não vive chorando pelos cantos. Não vive reclamando. Não vive, sabe, frouxa. Tem que ser educado, amoroso, porém firme. Se você cair de pé. Cai de pé. Porque você depende do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E porque você sonha com o coração do seu pastor. Apesar dele, mas apesar de você também. Apesar dela, mas apesar também de você, minha irmã. Então eu quero parabenizar. Não estou rasgando seda aqui, porque eu conheço o coração do pastor Alain. Pastor Alain é um cara seríssimo. Nós vendemos um som para eles, acho que em 7 parcelas, não sei. Deram 7 cheques para nós. Tudo caiu no dia ou antes do dia. Você conhece a pessoa quando você faz negócio com ela. E a gente não se conhecia muito. Né? Então, é gostoso você viver debaixo de uma unção, sabe? Gente séria. Cara casado com a mesma mulher há quanto tempo? 26 anos. E uma coisa, hein? Vocês me permitam. Vocês a cada dia estão mais bonitos. Incrível. Então, gente, isso vale. Diga para a pessoa, isso vale. Irmãos, acabou a mensagem, pronto.